A timidez. A timidez como um dificultador de conquistar os seus objetivos, de melhorar nos relacionamentos, de melhorar como ser humano, né? A timidez é um mal, tanto que, para vocês terem uma ideia, 92% dos alunos que procuram a minha escola, que é uma escola de teatro, não procuram para se formar como ator ou como atriz, mas sim para melhorar a comunicação e principalmente perder a timidez, né? E é muito fácil você ser tímido, tá? Vou te falar que é muito fácil, porque durante a nossa vida, alguns processos, né, por causa da sociedade, por causa dos dogmas, por causa das crenças, fazem com que o nosso verdadeiro eu, aquela tua essência, seja minada de algumas emoções. E essas emoções fazem toda a diferença na comunicação, né? Então o tímido tem essa opressão na comunicação por muitas das vezes por causa de alguns traumas que vêm sendo alimentado durante a sua vida, né? Ali na infância, na adolescência e na fase adulta. Sim, existem muitos adultos que me procuram porque são tímidos. E algumas vezes, a maioria das vezes, é uma timidez situacional, porque o que acontece? Eles conseguem um trabalho, conseguem um emprego, mas lá dentro do trabalho estão sofrendo com a timidez. A timidez, ela mina, ela não deixa que essa pessoa se exponha um pouco mais quando o trabalho demanda esse tipo de exposição. A exposição de o quê? Da comunicação, né? De você colocar para fora ali o que você acha da empresa, o que você quer falar para melhorar o teu trabalho, enfim. Isso acaba minando mesmo, né? Por isso que muitos tímidos têm um perfil de líder interno, né? São pessoas observadoras, inteligentes, mas não conseguem exercer o papel de liderança porque não tem uma comunicação. E outra pessoa que não tem uma comunicação, um QI tão alto, digamos assim, ou uma inteligência, né? Eles, por se comunicarem, são vistos como carismáticos e líderes. Isso é um problema. O tímido sofre, ele sabe disso. Então, a timidez... existem pontos que você precisa trabalhar na sua vida para que a timidez seja eliminada, né? Ou diminuída. Porque como é que eu sempre falo assim, existe o fim da timidez? Existe a timidez acabar por completo? Eu não posso te responder 100%. Por quê? Porque se a gente está falando da timidez como algo que atrapalha a tua vida, se ela for dominada, se ela for trabalhada no sentido de não fazer mais efeito, você perdeu a timidez, concorda comigo? Se eu, por exemplo, eu fui muito tímido. Se me perguntarem assim, Marcos, você é tímido? Cara, eu não sei te responder, mas a timidez não é mais um problema, né? Se eu tenho isso dentro de mim, né, porque o que a gente vive na nossa existência fica com a gente, é a nossa essência, as histórias, os traumas. Mas se a gente trabalha, eles não se tornam mais vilões, eles não se tornam mais um monstro. Então, perguntar para mim se eu sou tímido, eu não sei responder, mas eu respondo com toda certeza que a timidez não atrapalha mais os meus negócios, os meus relacionamentos e o meu crescimento. Então, a timidez você precisa começar a trabalhar primeiramente dentro de você. Você precisa perceber qual é o seu tipo de timidez, né? Se é situacional ou crônica. Se você é tímido em algumas situações, no trabalho talvez, ou também para arrumar uma namorada, alguma coisa assim, ou se é crônica, você é tímido o tempo todo, você nem chega a conseguir um trabalho, você nem chega a conhecer pessoas diferentes, quiçá namorar alguém. Então você precisa perceber, identificar. Aí a gente parte para o externo. O que é o externo para o tímido? Como assim? É o teu corpo. O teu corpo não pode anunciar que você é uma pessoa tímida. Isso aí é um trabalho, faz parte da disciplina, é um treino, é um passo a passo. O teu corpo precisa mostrar confiança. Confiança quando você chega nos lugares que as pessoas olham para você, elas não têm um pré-julgamento de quem você é. E se tiverem, elas estão vendo uma pessoa normal, né? Por que eu estou falando isso? Porque quando o tímido chega num lugar, muitas das vezes, a maioria das vezes, ele já mostra no corpo dele que ele é tímido. Ele já chega assim, cabisbaixo, né? Acanhado, envergonhado. A gente percebe quando uma pessoa é envergonhada. Então, o teu corpo, né? O teu olhar precisa ser de uma pessoa confiante. E isso se treina, tá? Digo aqui, você precisa começar aos poucos.
Vá num lugar, chegue num lugar, experimente isso. Chegue mais ereto mesmo, mas olhe normalmente para todo mundo, não fique com medo, né, do desconhecido, não fique medo do julgamento, não esqueça isso, é preciso esse primeiro passo. Aí a gente parte para o segundo passo, se você tem que falar alguma coisa, você tem que falar algo nesse ambiente que você chegou, cara, um oi, um olá. Ah, mas ninguém vai me responder porque eu sou uma pessoa que não tem expressão, não tem, né, eu sou tímido, as pessoas não ligam para o que eu falo, não olham para mim. Gente, um olá, você faz a tua parte, né? Você é responsável pelo que você fala, não pelo que os outros interpretam. Então, um olá, esse é uma coisa tua, é para o teu crescimento. Isso tudo faz parte já para você também parar de achar que todo mundo está julgando você. Você chegar num lugar, olá, tudo bem? E aí a gente tem várias técnicas que fazem com que você consiga puxar assunto com alguém, tá? Mas o olá, tudo bem, oi, boa tarde, bom dia, um geralzão, pois isso é um treinamento, é um sair de uma zona de conforto para o tímido que é maravilhosa, sabe? Você já sente aí uma sementinha do que vai ser a sua comunicação daí para frente se você exercitar isso sempre, tá? Aí a gente parte para um terceiro ponto, que é você vestir um personagem. Vestir um personagem, a gente vai entrar um pouco agora nas técnicas teatrais. Como assim vestir personagem? Então, eu vou ter que ser um mentiroso a cada momento que eu encontro as pessoas? Não, gente. Nós somos personagens o tempo todo. Se você parar para anotar aí num papel quais os seus personagens, você é um personagem em sala de aula, você é um personagem no teu trabalho, você é um personagem no teu quarto, você é um personagem com os teus amigos. Agora, se você tiver totalmente sem personagem nenhum, dentro de você existe. Porque se você chega dentro de um lugar desconhecido, o teu personagem ali gostaria de ser uma pessoa comunicativa, né? Então existe um personagem. Você pode não estar vestindo esse personagem. Se você chega numa sala de aula e o professor faz uma pergunta que você sabe a resposta, mas você não respondeu porque é tímido, você ali tem um personagem, está apagado, mas tem um personagem. O professor, eu sei, e responde. Tem um personagem, né? Então esse personagem ele precisa vir à tona. E aí a gente precisa trabalhar a voz, né? Você precisa ter uma voz que precisa ser confiante, uma voz que você precisa colocar para fora o que você fala. Eu não estou falando de oratória aqui, daquela oratória perfeita que você tem que falar, né, sem gaguejar, né, palavras difíceis. Não é isso, é ser você. É o oi do teu jeito, mas você tem que falar, né? Você começando a falar, a gente parte também para um treinamento de voz. Como é que eu falo com mais potência? Como é que eu falo com mais intenção? E aí vem das emoções, né? Vem das intenções do que você quer falar. Isso aí vai com o tempo também. Eu estou falando aqui dos primeiros passos para você dar, que é o corpo, né? Os personagens que você precisa perceber que você tem que viver naquele momento e a voz. Né? São 3 pontos importantíssimos para aquele que é tímido começar a se comunicar. E aí quando você começa a se comunicar basicamente, né, tem ali as primeiras sensações que você tem são um pouco engraçadas, assim, porque às vezes você pode pensar que, cara, estou falando demais, eu falo e mesmo assim as pessoas ainda não me escutam, né? Falei, as pessoas olharam para mim e viraram a cara. As primeiras sensações que isso vai causar em você. Porque antes você tinha a sensação interna, né? Você não fez nada, não aconteceu nada, você é tímido, foi para casa e continuou calado. Agora não, você saiu de um ponto A e foi para um ponto B, que você começou a se expor um pouco mais. Então essas primeiras sensações também precisam ser trabalhadas. Você precisa ter consciência de que você está arriscando algo na tua vida e que é para tua evolução. Você não pode voltar atrás, tá? Tentei falar, ninguém deu bola. Entrei com um corpo mais confiante, as pessoas não mudou nada. Vesti um personagem ali de falar alguma coisa pro professor, me dei mal, gaguejei. Você não pode voltar atrás. Isso aí é o início, é o tombo da bicicleta, é o derrapar, é quando você pega a bicicleta e você fica assim, ó, né? Você está aprendendo. Isso aí é mais ou menos parecido com um andar de bicicleta. Você não pode jogar a bicicleta de lado e falar, cara, desisto, eu não quero mais nada porque eu não vou conseguir. Não. Daí você vai começar a crescer, porque quando você tornar disso, essa tua atitude diária, em um hábito,
né? Que você partir de um oi, olá, para um... e aí, o que você fez ontem? Como é que foi o teu final de semana? Né? Poxa, eu descobri que a gente tem um amigo em comum. Cara, ouvi falar que você é Flamengo, eu também sou. Esse tipo de coisa, né? Ou então, eu fiquei sabendo que você vai naquele salão e eu também vou. Aliás, eu gosto desse esmalte aqui, você gosta de qual? Quando você começar a partir para esse momento é que você vai ver como as coisas que você começou no início ali a provocar dentro de você começaram a se tornar um hábito. E esse hábito vai melhorando. Né? O teu corpo já está muito mais confiante, você já tem um jogo de corpo, uma expressão corporal quando você fala, né? Porque as emoções já estão vindo com personagens que você vive, porque quando você chega no trabalho, você sabe que a tua função ali tem um personagem. Né? Esse personagem precisa ser bacana, então ele tem emoções, ele tem intenções na fala. E quando você começa a vivenciar esses hábitos, novos hábitos de comunicação, de não ser mais uma pessoa tímida, você começa a perceber o quanto a tua vida está mudando. Você começa a perceber que, cara, você foi indicado por uma promoção, né? Que as pessoas agora te colocam no grupo de apresentação do trabalho porque você fala também, você participa, né? Que você chega numa mesa de desconhecidos porque você tem ali um amigo, uma amiga, chegou para as pessoas desconhecidas, você começa a conversar, isso te dá uma abertura para um relacionamento, quem sabe, né? Você começa a fazer vídeo para a internet, eu não tinha coragem de fazer, agora eu faço, eu pego o vídeo ali e faço o vídeo falando do que eu quero, do meu dia a dia ou do meu conteúdo, se você, né, assim quer começar a trabalhar com a internet. Então isso tudo vem dos primeiros passos que precisam ser dados. Esses primeiros passos, você vai ver lá atrás que foram poderosos, foram os mais difíceis talvez. Né? Porque depois, quando se torna um hábito, você começa até a brincar com os personagens, né? É muito legal isso, quando você chega numa festa e você sabe que ali tem um personagem, que é você, mas é você numa festa, é o Marco numa festa, né? O Marco numa festa não é um Marco que dá aula, o Marco numa festa não é um Marco que está ali conversando com o filho, talvez, não é, mas é um Marco na festa, é o meu personagem naquele momento, e eu vou viver essa festa, eu vou viver essa cena. Eu vou viver essa cena com todas as emoções que ela me trouxer, com todas as possibilidades de comunicação que ela me trouxer, com todas as possibilidades de vida que ela me trouxer. Porque eu quero, se você quer melhorar a comunicação, é porque você quer esse crescimento, sabe? E é muito gostoso, o ser humano é um ser social. O ser humano não nasceu para ser solitário. É muito difícil, é muito cruel, sabe? Não que não existam pessoas que gostem da solidão, aliás, não tem problema nenhum. A solidão é necessária, a solidão ela faz com que você crie, a solidão faz com que você repense muitas coisas, mas o ser humano é um ser social. Nós vivemos em sociedade, né? Nós somos estrategistas do que a gente quer. Nós somos companheiros de quem a gente gosta. Então é importantíssima a comunicação, porque sem comunicação você é visto como uma pessoa esquisita. Você é visto como uma pessoa que não gosta de ninguém. E não é, né? Quantas vezes já me acharam marrento e porque eu não tinha uma comunicação assim, e eu não era, cara, eu estava querendo participar daquilo, eu não estava de marra nenhuma. Isso acontece muito. Então, como esquisito da escola, cara esquisito, cara, sofrendo bullying, porque ele não é ele é esquisito, não, ele não consegue se comunicar, ele é tímido. Ele é tímido, ele está sofrendo pra caramba. Ele está sofrendo muito. E é isso que faz com que, nesses primeiros passos, esse tímido tem esse desconforto dentro, né, dele ali, a coisa do corpo, da voz, do personagem, mas precisa ser dado o primeiro passo, gente. Tudo que a gente quer aprender, quando a gente quer crescer, a gente precisa de um primeiro passo. E importantíssimo, tá? A gente não está nem falando aqui de uma profissão, porque você pode dar um primeiro passo para ser um advogado, você pode dar um primeiro passo para ser um arquiteto, um engenheiro, um médico, um ator, mas você pode descobrir que aquilo ali não é a tua e você voltar atrás. Ok, agora quando você dá um primeiro passo para evoluir como ser humano, você não tem como voltar atrás, cara. A gente está falando de existência, a gente está falando de um individual, de um indivíduo, uma persona, né? A gente está falando de uma coisa muito mais filosófica, muito mais dentro, interior. Não tem como voltar atrás, cara. Crescimento interior, crescimento interno, autoconhecimento, autoconfiança, não tem como voltar atrás. Pô, fiquei autoconfiança, agora eu voltei a ter não confiança, né? Ser um cara desconfiado.
Cara, é muito ruim isso. Isso aí vai minando a tua vida. Você chega aí com 50, 60, 70 anos, você começa a, cara, você tem um peso, né? Você não tem uma existência bacana que você pode estar sempre crescendo, porque a gente está sempre crescendo. Você tem um peso na tua vida, cara, que se você não conseguiu resolver. E é muito, cara, isso é muito sério. Isso é muito sério, né? A gente não sabe explicar qual é o existência, qual é o sentido da vida, mas, cara, a gente tem que viver. E se você sente que tem uma falta de paz, né, que tem um peso, que tem um desconforto, que tem algo que não é espontâneo, a gente precisa focar naquilo ali e melhorar. E melhorar. O autoconhecimento, cara, é que faz com que a gente viva mais leve, né? E não estou falando em padrões, porque você pode se descobrir uma pessoa, cara, que gosta de ser tímida. E se está tudo bem, não tem problema nenhum. Agora, se tem um desconforto, se tem um peso, né? Se tem algo que te incomoda, é algo que você precisa focar e trabalhar isso. Isso faz parte de um crescimento do ser humano. E todas as coisas crescem, todas as coisas evoluem, o universo se expande, os animais crescem, as plantas crescem, tudo evolui. E por que a gente não pode? Só que nós somos seres racionais, a gente pensa, né? A gente calcula, a gente filosofa, a gente planeja, e isso faz parte da natureza humana. Então você tem que trabalhar também esse crescimento, esse desenvolvimento pessoal, que é essencial para continuar a vida com uma leveza, com uma alegria e contagiando a todos ao nosso redor, porque quando você se torna uma pessoa confiante, comunicativa, você começa a ver que tudo começa a se harmonizar ao teu redor, né? Não tem mais aquela obscuridade, né? Aquela escuridão interna que você sofre, e você chega em casa, cara, eu sou tímido, ninguém olha pra mim, as pessoas não falam comigo, eu não consigo me relacionar. Não. Quando você começa a colocar para fora, você começa a se equalizar nessa matemática, né? nessa harmonia, nessa música, né? Nesse ritmo, é muito gostoso. Então, melhorar a comunicação, perder a timidez para quem quer, é essencial, porque você acabou de detectar algo que está fazendo com que você não vá para frente, seja no trabalho, seja nos relacionamentos, seja em qualquer ambiente da tua vida. Tá ok?